Olá, seja bem-vindo ao AGU Brasil e nesta edição você vai ver: mutirão busca reduzir ações judiciais para obrigar o INSS a conceder benefícios. A AGU amplia medidas de combate à corrupção. Agora, advogados da União que atuam em grupo especializado vão trabalhar em dedicação exclusiva. Já os procuradores federais da equipe de ações de improbidade administrativa passam a ter acesso a informações e documentos obtidos em acordo de leniência. E mais, economia aos cofres públicos. A AGU demonstra que pagamento de adicional já extinto a servidores é ilegal. E ainda, depois de uma disputa que durou quase 60 anos, Justiça determina que áreas do Parque Nacional Aparados da Serra, no sul do país, pertencem à União. Essas e outras reportagens você acompanha a partir de agora no AGU Brasil. Só no Distrito Federal, mais de 2.000 ações na Justiça buscavam a concessão de benefícios por incapacidade ou assistenciais, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou prestação continuada. E para acelerar a análise desses pedidos, a AGU, a Justiça Federal e o INSS promovem um mutirão de conciliação. Com a medida, os segurados que esperavam há meses pelo resultado dos processos poderão agora encerrar os conflitos por meio de acordos. A aposentadoria é o sonho de muitos brasileiros, como é o caso da dona Neuma Maria Marques, de 62 anos, moradora da cidade satélite de Ceilândia, que fica a pouco mais de 30 quilômetros do centro da capital do país e que sofre com dores nos joelhos que a impedem de trabalhar. Muita dor no joelho. Demais, não consigo mais subir nem um meio-fio, não consigo mais subir degrau para mim, nada, tudo que depender de uma coisinha assim, de um piso não estando plano, já não dá certo para mim, já não consigo. Dona Neuma é apenas uma das milhares de pessoas beneficiadas com a Semana de Conciliação promovida pela AGU, INSS e Justiça Federal. Ela conta que aguardava há muito tempo sua aposentadoria e que a oportunidade foi fundamental para encurtar a espera. Tem mais de 3 anos. E aqui como é que foi? Aqui acho que não tem nenhum ano. Foi bem mais rápido? Muito mais rápido, muito. Mas aí, graças a Deus, que vou com a vitória na mão. Já assinou todos os papéis? Já assinei tudo. É para pessoas como a dona Neuma que a Semana de Conciliação foi criada e a importância do envolvimento das instituições é determinante para o sucesso do mutirão. A AGU e as instituições essenciais da justiça, elas existem para que a justiça chegue ao cidadão. E fazer um mutirão de conciliação significa fazer um esforço concentrado para que todo aquele cidadão que precisa, no caso concreto hoje, do INSS, receber sua aposentadoria, seu auxílio, aquela verba que vai ajudá-lo a ir ao mercado, comprar o seu café, vestir seu sapato, a sua roupa com dignidade, em função do direito que ele tem, que esse direito chegue o quanto antes na mesa dele, na casa dele. E é esse o esforço que a AGU está fazendo junto com a Justiça Federal, para que o cidadão tenha o seu direito garantido e assegurado no menor tempo possível e da forma mais efetiva possível. Apesar de já existir a possibilidade de conciliação entre as partes, a quantidade de processos só aumentava. Por isso, o envolvimento dos órgãos era necessário. Nós tínhamos mais de 2.000 processos, quase 3.000, na verdade, processos parados. E a gente estava com tempo de processo no SEJUC de 8 meses para marcação da audiência. E isso me preocupou muito, porque com o volume que estava entrando, de 500, eu dando uma vazão de 300, e aí com passivo já de quase 3.000, eu entendi que a gente não ia nunca resolver o problema a contento. E então me propus a ir atrás da AGU, do INSS, para ver o que poderia ser feito com a estrutura das instituições também, né?
Com isso, a AGU e a Justiça Federal trabalharam em equipe para que o maior número de conciliações fossem realizadas. Essa é uma proposta do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que juntamente com a Procuradoria Regional Federal da Primeira Região, entabularam esse mutirão em que foram colocados em pauta mais de 2.000 processos. Só de início nós já fizemos a proposta de 1.190 acordos, ou seja, em 60% dos processos, a Advocacia Geral da União já fez a propositura do acordo, a fim de que o segurado do INSS possa receber mais rapidamente o seu benefício. A decisão da AGU de entrar com uma ação para cobrar as fabricantes de cigarro pelo tratamento de fumantes foi elogiada por um órgão das Nações Unidas. Vamos agora ao nosso estúdio de rádio saber mais sobre essa manifestação com Daniele Soares. Oi, Dani, qual foi o órgão da ONU que elogiou essa atitude da AGU? Oi, Ney. A Organização Mundial da Saúde parabenizou a Advocacia Geral da União por cobrar das empresas de cigarro a devolução aos cofres públicos dos gastos que a rede pública de saúde tem com tratamentos de doenças causadas pelo tabaco. Nós mostramos aqui no AGU Brasil que a Advocacia Geral protocolou uma ação civil pública para pedir essa condenação. Em nota publicada na internet, a OMS destacou que a atuação da AGU faz parte da implementação do Tratado Internacional de Saúde Pública. Essa convenção estabelece que governos dos 181 países membros, inclusive o Brasil, devem adotar medidas necessárias para controlar o consumo de tabaco e proteger a saúde pública. Segundo a OMS, a responsabilização civil e a compensação dos danos fazem parte dos compromissos dos países e são pontos importantes para o controle. Também, de acordo com a Organização Mundial, a epidemia do tabaco é uma das maiores ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou e é responsável pela morte de 7 milhões de pessoas por ano. A nota destaca ainda os dados apresentados pela AGU de que gastos com saúde pública por causa do cigarro chegam a bilhões de reais por mês aqui no Brasil. É com você, Ney. Obrigado, Dani. E a Associação Médica Brasileira também divulgou uma carta em apoio à ação civil pública movida pela AGU contra os fabricantes de cigarro. A entidade lembra que os impostos pagos pela indústria do tabaco correspondem a apenas 23% das perdas provocadas pelo tabagismo. E para você acompanhar o programa AGU Brasil no rádio, é só sintonizar em 104.7 FM de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã. E agora vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente fala das ações de combate à corrupção implementadas pelos órgãos da AGU. Não saia daí, a gente volta já já. O grupo especializado no combate à corrupção e defesa do patrimônio público da Procuradoria-Geral da União foi reformulado. Agora, os advogados da União que atuam nesses casos nas unidades regionais vão trabalhar em dedicação exclusiva. Em portaria publicada no Diário Oficial da União, a AGU alterou o funcionamento do Grupo Permanente de Atuação Proativa, equipe de advogados da União, que agora vai se dedicar exclusivamente nos casos de combate à corrupção e na recuperação de ativos. A portaria reformulada traz a criação de 5 grupos regionais de atuação proativa, os chamados GRAPs, que serão responsáveis pelas 2 frentes. Os GRAPs serão compostos por 100 advogados da União, distribuídos proporcionalmente pelas 5 procuradorias regionais da União, com suas sedes no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, em São Paulo e Pernambuco. No cenário anterior, desde a criação do Grupo Proativa em 2008, os advogados estavam presentes em todas as unidades e, muitas vezes, acumulando suas funções com outras atividades. Mas, a partir de agora, cada equipe destacada vai poder se concentrar mais nas temáticas especializadas por ajuizamento de ações e acompanhamento na tramitação de processos. Esse novo formato começa atuando com 100 advogados da União. A partir de fevereiro do ano que vem serão 115, todos esses oriundos ou egressos da Procuradoria-Geral da União e das unidades a ela vinculadas. A
Além disso, a isso se soma um processo que nós estamos desenvolvendo para a seleção de até 60 advogados da União do consultivo, que irão auxiliar esse grupo. Então, está em fase de final de seleção de colegas do consultivo para, digamos assim, se somarem a esses 100 colegas para atuarem nessa matéria. O advogado da União cita ainda as conquistas do Grupo de Atuação Proativa, como o ajuizamento de mais de 15 mil ações nos últimos 6 anos. Ações de improbidade administrativa, ações de execução de acordos do Tribunal de Contas, ações de cobrança, ações de ressarcimento em geral. E nesse conjunto, nós tivemos valores de recuperação de ativos muito significativos. Só no último ano, em 2018, o grupo foi responsável pela recuperação de mais de 468 milhões de reais. A portaria já está em vigor. As procuradorias regionais têm até 30 dias para indicar os membros e o prazo de até 15 dias para entrar em exercício. Segundo Vanir Friedrichsevski, a previsão é de que em até 45 dias toda essa estrutura já esteja em andamento em todo o Brasil. E ainda sobre combate à corrupção. Um grupo de procuradores federais recebeu novas competências para evitar o desvio de dinheiro público em autarquias e fundações federais. Vamos saber mais na reportagem de Renato Ribeiro. Casos em que prefeitos desviam dinheiro da merenda escolar ou de fraudes no INSS são exemplos de atos de improbidade administrativa. Ações que vão contra a lei ou que trazem prejuízos ao patrimônio público. Eu acho que teria que ter uma fiscalização maior, com mais rigorosidade, para não acontecer esse tipo de problema mais. É muito séria, né? A ponto de as crianças sofrer, né? A família e a educação ficar para trás, não? Tem que ser responsabilizado, preso e devolver tudo que ele tem. A gente está falando de dinheiro da sociedade e que deve voltar para ela. Mas para isso acontecer, é preciso ser feito todo um trabalho de recuperação desses recursos para os cofres públicos. Na AGU, um grupo de 7 procuradores federais cobra, desde 2016, mais de 2 bilhões e 100 mil reais em bens de acusados de improbidade administrativa em autarquias e em fundações públicas federais. Eles fazem parte da equipe de trabalho remoto de ações de improbidade administrativa da Procuradoria-Geral Federal, que recebeu novas atribuições. Entre as novidades está o acesso a informações e a documentos obtidos em acordos de leniência feitos entre a AGU, a Controladoria-Geral da União e as empresas que participaram de atos ilícitos. Isso é muito importante porque até então a gente não tinha ainda acesso a esses dados. São dados muito volumosos, inclusive, que foram produzidos por conta de vários acordos de leniência que, inclusive, já foram feitos, né, no âmbito da CGU. E, em alguns deles, há realmente uma entidade representada pela PGF sendo lesada. Então, o que nós prevemos agora? Com essa atuação diretamente em decorrência desses dados recebidos por conta desse acordo de leniência, a gente prevê que a gente pode ter uma atuação muito mais proativa, muito mais próxima, para que a gente consiga recuperar esses valores em decorrência desses acordos. Então, a nossa equipe de trabalho remoto está trabalhando agora nesse sentido para aprender com os atores já envolvidos, a CGU, a própria AGU aqui, para que a gente possa, com esse conhecimento, também atuar a favor das entidades representadas pela PGF. Os procuradores federais também poderão propor ações de quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico ou de dados, além de pedir o compartilhamento de provas em ações penais, inquéritos ou processos administrativos. Outra novidade é a possibilidade de a equipe poder entrar com ações de improbidade no momento em que houver uma operação da Polícia Federal. Essa portaria, na verdade, ela está trazendo à tona, ela está regulamentando uma atuação que a gente já faz em alguns níveis, em alguns lugares, principalmente no estado de São Paulo, que a gente tem um ótimo relacionamento com a Polícia Federal local e lá a gente consegue atuar diretamente logo que a força-tarefa ocorre. Lá são mais forças-tarefas previdenciárias, ou seja, quando ocorre a fraude ao erário do INSS, a gente atua a favor do INSS e logo que a força-tarefa ocorre, a gente já consegue ajuizar uma medida cautelar, por exemplo, de arresto de bens. Então, a nossa chance de arrestar esses bens, de penhorar esses bens, portanto, de trazer esses valores de volta para o erário, é muito maior quanto mais cedo ela ocorre. A Advocacia Geral da União fez no plenário do Supremo Tribunal Federal
manifestação na qual defende a possibilidade de a Petrobras vender empresas subsidiárias. Os ministros do STF iniciaram o julgamento de uma ação que discute as condições para uma empresa estatal vender sua participação em subsidiárias. No ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu uma liminar que impede a venda de estatais sem o aval do Poder Legislativo. E na semana passada, o ministro Edson Fachin também vetou a venda de uma subsidiária da Petrobras. O advogado-geral da União argumentou que no caso da Petrobras, contudo, não envolve desestatização. Na desestatização, a União, no caso, vende, o dinheiro é incorporado ao patrimônio da União. No desinvestimento, a estatal vende as suas próprias ações e o dinheiro é reincorporado dentro da própria estatal. O conceito é desinvestir para reinvestir. Nós não estamos aqui discutindo a venda das estatais. Nós estamos discutindo a possibilidade dela, no âmbito de um mercado competitivo, como no caso da Petrobras, poder exercer as mesmas atribuições que as demais empresas privadas, concorrentes, podem exercê-lo. Após a sustentação, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado nesta quarta-feira com o voto do ministro relator. Exército, Força Aérea e Marinha têm autonomia para punir militares. Esse é um dos destaques do nosso site. Quem tem mais informações sobre essa decisão é a Uiara, direto da redação. Oi, Uiara, explica pra gente aí em qual situação isso é possível. Oi, Ney. As Forças Armadas podem aplicar punição a militares nos casos em que a conduta praticada for considerada em lei como crime ou contravenção penal, mesmo que haja ação penal em curso. A Defensoria Pública da União havia ajuizado uma ação pedindo que fossem anuladas todas as sanções disciplinares já aplicadas nesses casos. A instituição questionava a chamada dupla incidência punitiva. Mas a AGU confirmou na Justiça a competência das Forças Armadas para aplicar essas punições. A Advocacia Geral explicou que a contravenção disciplinar não se confunde com o conceito de contravenções penais. Além disso, o delito de contravenção citado no Estatuto dos Militares não aborda a contravenção penal. Dessa forma, a Lei Estatutária Militar da União não proíbe a dupla incidência punitiva entre um crime penal comum e uma transgressão disciplinar militar, pois os dois têm fundamentos distintos e as instâncias envolvidas são independentes. A 20ª Vara do Distrito Federal acolheu os argumentos da AGU e julgou improcedente o pedido da Defensoria Pública. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site www.agu.gov.br. É com você, Ney. Obrigado, Iara. E vamos a mais um intervalo. Na volta, você vai ver que o pagamento a servidores de um adicional que já foi extinto é ilegal. E ainda, a AGU garante a posse de área de parque para a União. Não saia daí, a gente volta em instantes. Economia para os cofres públicos. Em julgamento no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a AGU demonstrou que o pagamento a servidores de um adicional que já foi extinto é ilegal. Só em uma das ações, o impacto seria de 150 milhões de reais. Vamos saber os detalhes na reportagem de Daniele Soares. Foi um julgamento apertado, 5-4, mas a tese defendida pela AGU foi acolhida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Corte analisava uma ação rescisória proposta pela Advocacia Geral da União, que pretendia anular decisões que diziam ser legal a incorporação por servidores públicos de uma gratificação pelo exercício de funções comissionadas no período entre 1998 e 2001. A decisão questionada tinha transitado em julgado e a Justiça concordou com associações de servidores que pediam a incorporação da gratificação, conhecida como quintos ou décimos. Mas a AGU entrou com ação rescisória porque o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2015 que não era possível a incorporação do benefício por exercício de cargo comissionado extinto por medida provisória.
Uma das decisões que a AGU questionava concedeu a gratificação a 211 servidores do Ministério Público Federal. Caso a ação rescisória não fosse aceita, o impacto para os cofres públicos, neste caso, seria de 150 milhões de reais. Para evitar esse prejuízo, a AGU demonstrou que a decisão precisava ser anulada porque viola princípios constitucionais. As ações rescisórias, o que a AGU tem argumentado é que fere a Constituição Federal e tem um entendimento do STF que deve ser aplicado. Porém, existe uma súmula do próprio STF que diz que não cabe ação rescisória por ofensa legal quando havia uma divergência de interpretação com relação ao dispositivo que a gente alega violado. Isso inaugurou uma divergência no âmbito da primeira sessão do TRF da primeira região. Alguns desembargadores passaram a entender que, como havia uma divergência jurisprudencial na época da decisão que a gente está impugnando, não era cabível a ação rescisória por conta dessa súmula do STF. O que a AGU procurou demonstrar na ocasião, na sessão, foi que não é uma mera violação legal, mas uma violação constitucional, porque nesse caso o princípio da legalidade está sendo afrontado. E o princípio da legalidade tem hierarquia constitucional tanto quanto a norma constitucional violada, que seria a coisa julgada, como os desembargadores suscitaram. Assim como essa ação dos servidores do Ministério Público Federal, existem outras tramitando na Justiça que também pedem o pagamento da gratificação. Ao todo, são 95 processos espalhados pelo Brasil. Mas a AGU apresenta ação rescisória para impedir o pagamento e evitar o impacto bilionário. Quando nós analisamos em 2015 para o julgamento na repercussão geral, ele tem um impacto de 26 bilhões. Agora, a gente tem que levar em consideração que são todos os poderes. Então, assim, tanto são servidores do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A maioria dessas ações, ela está concentrada no Poder Judiciário, são servidores do Poder Judiciário. A diretora do Departamento de Servidores explica ainda que as decisões judiciais afirmando que é cabível a ação rescisória nesses processos são o primeiro passo. Primeiro, ele entendeu que é cabível a ação rescisória, que antes isso já foi a primeira batalha que a gente teve que enfrentar, porque existe a súmula 343, eu acho que foi o nosso argumento lá, que não tem aplicabilidade nesse caso. Então, a gente conseguiu superar esse obstáculo e agora ele vai analisar o mérito. Agora, assim, a gente deixa bem claro que o mérito ele já está pacificado no STF, então, em repercussão geral. E agora chegou a vez de conferir o que rolou em nossas redes sociais e também a agenda de cursos e eventos da AGU e de instituições parceiras. Essa semana, o quadro AGU Explica trouxe o tema Parecer Vinculante. O vídeo teve quase 1000 visualizações somados Facebook e YouTube e ainda foi compartilhado mais de 15 vezes. No Facebook, a Daniela Marinho marcou o amigo Rodrigo Barbosa para ele também ficar por dentro do assunto do vídeo. No YouTube, o Lucas Francisco parabenizou o trabalho da AGU. É isso aí, pessoal. Continuem acompanhando o quadro AGU Explica no Facebook, YouTube, Twitter e também no Instagram. E não deixem de acessar o site agu.gov.br para ficar por dentro das nossas últimas notícias. Em Brasília, a AGU abre inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação Lato Sensu em Advocacia Pública, com o tema Estado de Direito e Advocacia Pública. São 50 vagas gratuitas e, para se inscrever, consulte o edital disponível no site da AGU. Em Pernambuco, acontece no dia 7 de junho o seminário Advocacia Pública Novas Perspectivas. O público-alvo são advogados públicos federais, estaduais, municipais e acadêmicos de direito. O evento é gratuito e, para se inscrever, basta utilizar o QR Code disponível no site da AGU. São 70 vagas. Também em Pernambuco estão abertas as inscrições para o seminário Direito Ambiental. O evento é gratuito e aberto ao público em geral. Para se inscrever, basta utilizar o QR Code disponível no site da AGU. São 120 vagas. Para mais cursos e eventos promovidos pela Escola da AGU, acesse agu.gov.br.
E para encerrar o programa desta semana, vamos conhecer mais sobre o Parque Nacional Aparados da Serra, que fica entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois de uma disputa de quase 60 anos, a AGU garantiu a posse da área para a União. E o que é melhor, a medida garante que o local vai continuar a ser preservado. Esse paraíso esculpido pela natureza preserva uma grande diversidade do ecossistema brasileiro. São trechos de Mata Atlântica, floresta de araucária e campos do Pampa Gaúcho. O local abriga também uma das maiores cadeias de cânions do país. Localizada na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, essa área faz parte do Parque Nacional Aparados da Serra, que atrai uma grande quantidade de turistas apaixonados por natureza e aventuras. A área de preservação existe há 60 anos e durante todo esse tempo, uma disputa pelas terras se arrastou pelos tribunais. O Parque Nacional dos Aparados da Serra ele foi criado em 1959 pelo presidente Juscelino Kubitschek e a partir de 1960 foram ajuizadas ações de desapropriação pelo Ministério Público Federal, à época, para que se tornasse essa área pública. Esse processo teve curso, com pagamento de indenizações, cálculos, perícias, mas um fato prejudicou bastante a conclusão dessa desapropriação, que foi, em 1980, o extravio de um dos volumes desse processo. Mesmo desapropriada, a posse da área de 1.800 hectares nunca foi registrada pela União. Nesses autos que foram extraviados, esse volume, havia a comprovação dos pagamentos da desapropriação e dos levantamentos dos valores. Então isso foi um grande empecilho porque a desapropriação ela se consuma com o pagamento da indenização. Então durante muitos anos se buscou obter comprovação desses pagamentos por outros meios, através de certidões, cópias de alvarás, documentos bancários. Mas agora, finalmente, a Justiça reconheceu que o terreno pertence à União. Nesse momento foi proferida uma decisão pela doutora Clarides Ramaire, juíza federal da 9ª Vara, aqui de Porto Alegre, que reconheceu, por fim, que o valor integral da desapropriação foi adimplido. Ou seja, não há mais valores a serem pagos e a propriedade se confirmou como sendo pública da União. Além da confirmação de que a posse é do povo brasileiro, a decisão é também uma garantia de que toda essa área vai continuar a ser preservada. Então, a emissão na posse vai propiciar que o parque seja administrado, seja cuidado integralmente pelo ICMBio, que é a instituição que administra os parques nacionais. E ele também isso também tem que deixar bem consignado, que é um patrimônio público, ele é um patrimônio da coletividade. É uma área que tem uma falha geológica que se formou cânions, uma beleza inigualável, um patrimônio conhecido até internacionalmente, e se criaram ali espécies muito particulares, um ecossistema muito particular, de mata, de biomas, de espécies animais também, que ali se desenvolvem. E nós ficamos por aqui. Se você quiser mandar uma sugestão de reportagem para a gente, é só mandar um e-mail para pautas@agu.gov.br. Nós agradecemos pela sua companhia e te esperamos no próximo programa. Tchau!